Mais Saúde, e hoje para conversar com a gente eu convidei a cirurgia plástica, doutora Leilane Lara Slepetis. Doutora, conta um pouquinho, se apresenta, por favor. Bem, eu sou cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e espero poder contribuir um pouquinho. E vai! Hoje o assunto é cirurgia plástica de face, o lifting facial, né? Que você vai contar um pouquinho como funciona esse processo. Bom, quando se pensa em rejuvenescimento facial, hoje nós pensamos em duas formas de abordagens diferentes. Os procedimentos minimamente invasivos, os procedimentos não cirúrgicos, como os fios de sustentação para a face, os preenchimentos com ácido hialurônico, outra substância, a toxina botulínica, botox, os tratamentos de pele com laser, ultrassom microfocado para melhora de flacidez de pele, enfim, nós temos um arsenal muito grande de procedimentos não cirúrgicos que vão ajudar. E também a cirurgia em si, o lifting facial. Pelo fato de existirem hoje tantos procedimentos não cirúrgicos, acho que fica aquela ideia de que a cirurgia não é mais necessária, de que esses procedimentos vão substituir a cirurgia, mas isso não é verdade. Se nós pensarmos no processo de envelhecimento da face, nós vamos observar que existem muitas mudanças, desde a pele até estruturas profundas, até ossos. Então, se observa principalmente com o passar do tempo, uma queda não só da pele, mas principalmente da musculatura da face. A queda da musculatura, a flacidez de pele, as alterações de gordura vão com o passar do tempo. Mudando tudo. Com o passar do tempo, né? Com a idade, né? A gente vai perdendo a gordura do rosto, característica do rosto jovem, o rosto mais cheinho. Vão surgindo sulcos. Então, para que se consiga uma melhora, um resultado mais eficiente, a cirurgia ela fica indispensável, porque só com a cirurgia nós vamos conseguir realmente abordar essas estruturas musculares e fazer esse reposicionamento dos músculos que vão retornar àquela forma mais triangular da face, mais jovem. Com o passar do tempo, com essa queda da musculatura, o rosto vai ficando mais largo embaixo, vai perdendo volume no centro da face. Então, assim, eu acho que a cirurgia é importante e ela e esses procedimentos podem ser associados à cirurgia para manutenção de alguns resultados e para complementar algumas coisas que não é possível com a cirurgia. Tudo tem o seu espaço, as suas indicações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da cirurgia, algumas pessoas utilizam do fio. É fio de como chama? Os fios de sustentação. De sustentação. Como esse fio funciona? Os fios de sustentação são fios absorvíveis, que eles são fios com garrinhas que eles prendem na pele e se faz uma tração, é uma tração leve, e esses fios conseguem dar uma puxadinha na pele. Então, os fios de sustentação, eles são indicados para uma pessoa que começa a ter assim uma flacidez pequena, uma flacidez mais inicial, não tem ainda uma queda grande da musculatura e nem uma sobra de pele, porque o fio só vai agir na pele, não em músculos. E se houver uma sobra de pele maior, essa pele vai ficar, com a atração dos fios, essa pele vai sobrar, vai ficar como se ela estivesse engruvinhada, então ele não vai dar um bom resultado. Os fios têm as suas indicações, mas ele seria para essas situações, para uma face ainda mais jovem os fios têm uma duração, um resultado de curta duração. Qual é o tempo, mais ou menos? Isso varia de uma pessoa para outra, mas
Em algumas pessoas, poucos meses, 6 meses, em outras chega a durar um pouquinho mais. Tá. Mas eles têm uma... Eu tenho aqui uma curiosidade sobre os fios, porque muita gente, né, converso com as minhas amigas, com as pessoas, e muita gente fala, eu vou colocar o fio, que o fio vai ficar lindo, nananana. O fio, com o tempo, se você usa muito ele pode atrapalhar uma futura cirurgia de face? Bem, os fios eles são absorvidos, eles levam em média 3, 4 meses, dependendo do material, eles são absorvíveis, mas nesse processo de absorção, isso vai causar uma fibrose. Se a pessoa usou fios de sustentação algumas vezes, não chega a atrapalhar, mas se faz uso desses fios com uma certa frequência, já usou os fios por muitas vezes, ele vai causar sim uma fibrose que pode atrapalhar um pouquinho, vai dificultar o descolamento dessa pele e pode atrapalhar um pouquinho a cirurgia, sim. Entendi. Normalmente, qual idade uma pessoa hoje faz a cirurgia plástica? Ela tem que estar muito enrugada, muito com a pele caída, é melhor fazer um pouco antes? Não, ao contrário do que se imagina, a cirurgia, o lifting facial, algumas pessoas têm aquela ideia de que a cirurgia é para quando você tem assim muitas rugas no rosto ou assim uma idade mais avançada. E não é isso. Na verdade, quando você vai fazer a cirurgia numa pessoa já numa idade mais avançada, vamos pensar aí na década dos 70 anos, por aí, o resultado da cirurgia já não vai ser tão satisfatório quanto numa pessoa ainda mais nova, com as estruturas da pele menos envelhecidas. Tá. Então, a cirurgia também ela não retira rugas, ela trata a flacidez, ela reposiciona as estruturas, vai tirar a sobra de pele, mas ela não vai apagar as rugas. Para isso, para amenizar um pouco as rugas, pode-se usar outros procedimentos. Mas assim, é difícil falar uma idade ideal, porque o envelhecimento ele é muito individual, isso varia muito de uma pessoa para outra, né? Depende de hábitos de vida. Isso que eu ia te perguntar, o que depende do envelhecimento? O modo de vida, o sol, pessoas que se expõem muito ao sol, o cigarro, álcool, algumas doenças crônicas e os fatores genéticos, a genética mesmo da pele, e do grau do processo de envelhecimento de cada um. O que mais conta é a genética? Eu acho que, na sua opinião, acaba sendo um fator assim bastante importante. Mãe, conto com você, hein? Que bonita! Mas assim, pensando uma idade para se fazer a primeira cirurgia, talvez em torno dos 50 anos, normalmente já existe um grau de flacidez que a pessoa já tem um benefício grande com a cirurgia. É claro que isso é muito individual, né? Mas eu disse a primeira cirurgia porque é claro que nada que se faça em face vai ser definitivo. E algumas pessoas ao longo que se incomodam mais, se sentem mais incomodadas mesmo com esse processo de envelhecimento. Algumas pessoas fazem o lifting 2 ou 3 vezes no decorrer dos anos, jura? Ou até mais, né? Jura? Sim, algumas pessoas fazem uma primeira cirurgia, vamos pensar aí em torno de 50 anos, antes dos 60, uma segunda. Entendi. Isso... Entendi. E hoje, por exemplo, dá para perceber quando a pessoa fez um lift olhando? Não dá. Não deveria, Não dá né? para perceber. As pessoas têm muito medo da cirurgia porque existe aquele estigma de cara de operada. Isso. Mas não, isso não é verdade. A cirurgia não deixa esse aspecto. Tudo que se faz no rosto, a gente tem que pensar sempre na naturalidade. Nenhum exagero, né? E a cirurgia não vai deixar essa cara de operada, não vai deixar esse aspecto artificial, não. O rosto fica bem natural, não dá para perceber. E uma curiosidade que eu tenho, que acho que muitas mulheres têm,
com relação à cicatriz. Onde ficam hoje as cicatrizes de uma cirurgia de face? Bom, as cicatrizes elas são posicionadas de forma a ficarem o mais escondidas possível, né? Na cirurgia de face, se tem cicatriz no meio do cabelo, normalmente nessa região aqui, temporal. A cicatriz no rosto, ela não precisa ser feita na frente da orelha, que pode ficar aparecendo um pouquinho. Ela pode ser feita atrás dessa cartilagenzinha que a gente tem aqui na orelha, do tragus. Dessa cartilagem. Então ela fica bem oculta e é uma região de pele fina que cicatriza muito bem, essa cicatriz fica bem perceptível, realmente não dá para ver. E a incisão ela vai passar embaixo do lóbulo da orelha, contornar o lóbulo da orelha, bem na implantação da orelha com a cabeça e vai entrar um pouco para dentro do couro cabeludo para trás. O tamanho dessa incisão posterior vai depender da quantidade de pele que precisa ser retirada, porque na cirurgia de face normalmente se aborda também a região do pescoço. Então, dependendo do grau de flacidez que a pessoa tiver na região submentoniana, região aqui embaixo do queixo e no pescoço, essa cicatriz vai ser um pouco maior ou menor, mas ela vai ficar escondida ali. E o lóbulo da orelha, ele fica natural, ele não fica preso, não fica esticado, ele fica bem natural, sem nenhuma cicatriz aparente. Ai, que bom. E a região do pescoço, então, você normalmente puxa ela para trás, não fica aquela cicatriz aqui? Ou fica? Você pode ter indicação, normalmente não, mas dependendo do caso, quando a pessoa tem uma flacidez maior dos músculos, do platisma, que é um músculo que nós temos aqui nessa região, e então você tem uma queda desses músculos aqui na frente, muitas vezes você precisa fazer uma incisão pequena atrás do queixo aqui para conseguir tratar esse músculo, para melhorar a flacidez, para corrigir a flacidez desses músculos. Então aí você pode ter uma incisão pequena e ela fica bem atrás do queixo também, assim, é muito discreta, imperceptível. Olha, para alguém como eu, que já cortei o queixo aqui várias vezes, eu já tenho uma cicatriz, não vai dar nem para perceber. Posso usar esse recurso. E quando você vai fazer a cirurgia no paciente, você indica na hora já pescoço, pálpebra, como que é tudo? Bom, depende de cada caso, né? Isso é uma coisa assim, é uma avaliação muito individualizada. Às vezes a pessoa tem indicação de fazer um procedimento no terço inferior da face, mas a parte superior está boa, então é muito individualizado. Mas se houver necessidade, na maior parte das vezes acaba se fazendo também uma abordagem pescoço e pálpebras. Podem ser feitas as pálpebras superiores e inferiores, já na cirurgia, no mesmo procedimento. E uma outra coisa também que eu gosto bastante, que eu acho interessante, eu acho que complementa bastante o resultado da cirurgia, é o enxerto de gordura em face. É feita uma lipoaspiração pequenininha, se tira um pouquinho de gordura de qualquer região do corpo, pode ser abdômen, braço. Essa gordura é tratada e são feitos enxertos, normalmente em região zigomática, pode ser feita região malar anterior, os suco nasolabial, sucos, o bigode chinês, né, os sucos infraorais. Lábio, boca, pode ser feito enxerto de gordura também em boca. E é uma coisa assim que, digamos, você aproveita a cirurgia e já faz no mesmo procedimento, o paciente já está anestesiado, já faz os enxertos de gordura. Esses enxertos de gordura, que como eu disse, a gente tem nesse processo de envelhecimento não só flacidez de músculo e pele, mas também bastante alteração de gordura, né? Isso muda bastante a face. E esses enxertos de gordura,
A vantagem da gordura em relação a outros produtos de preenchimento é que quando esses enxertos pegam, digamos assim, essa gordura se integra bem, ela vai ficar por muitos anos. É claro, com o passar dos anos, a face vai continuar mudando, é claro, mas ela vai ficar por bastante tempo. E os produtos de preenchimento, às vezes você precisa de uma quantidade grande de produtos e eles vão ter uma duração bem mais limitada. Tá. Então, assim, eu acho que é uma coisa que agrega bastante a cirurgia de face em termos de complementar o resultado. Esse já é um processo que vem sendo feito faz tempo? Já. Preencher com a Já própria gordura? Sim, já há muitos anos. E bom que não tem rejeição mas não é garantido que fica o que se colocou, o organismo pode absorver mais. O organismo, os enxertos de gordura sempre tem um grau de reabsorção, nunca fica toda a gordura que foi colocada. Mas assim, isso varia também de uma pessoa para outra. Em alguns pacientes a gente vê resultados muito bons com os enxertos de gordura, em outros já perde um pouquinho mais dessa gordura. E às vezes a pessoa até gosta e quer fazer uma segunda vez só o enxerto para colocar mais gordura. E você fazem, né? Fazemos. Mas eu acho que uma vez que você já está fazendo a cirurgia, vale a pena, é interessante. E como funciona o pós-cirúrgico? Bom, a face incha bastante. Não é para assustar, então? Não é para assustar. As pessoas se assustam nos primeiros dias, mandam uma foto no WhatsApp perguntando se está normal. A gente já orienta, mas assim, realmente a face incha bastante e mas também desincha, também a recuperação da face também ela é rápida, por ser uma região muito vascularizada, ela tem um processo de recuperação também rápido. Normalmente com uma semana já desinchou bastante, não está ainda está longe do resultado final, mas já desinchou bastante. Uma média de 15 dias, a maioria das pessoas já chega um aspecto que, para quem não conhece, não percebe que o rosto está um pouquinho mais gordinho, né, um pouquinho mais cheinho, já é um aspecto que não chama atenção. Mas para você chegar assim um resultado melhor em torno de um mês. Ah, entendi. Por exemplo, minha filha vai casar, quero fazer uma cirurgia de face, de rosto, uma plástica, um lift. Quanto tempo antes do casamento? Aí, olha, eu acho que uns 2 meses para você ter assim um tempo para ter um bom resultado, desinchar melhor, e se for fazer algum procedimento em pálpebra também pode acontecer de demorar um pouquinho mais. Então eu acho que uns 2 meses seria um tempo ideal. Tá bom. Doutora, e após a cirurgia, a pessoa continua fazendo esses procedimentos não invasivos? Sim, é importante para manutenção do resultado e até para, como eu disse, complementar a cirurgia. Hoje a tendência é cada vez mais você associar a cirurgia a outros procedimentos. Para complementar algumas coisas que a cirurgia não consegue corrigir. Por exemplo, para uma pessoa que franze muito a testa e começa a formar as ruguinhas na testa, as ruguinhas entre as sobrancelhas, é interessante que essa pessoa continue fazendo a toxina botulínica, porque a cirurgia não vai mudar essa expressão, né? Um tratamento de pele com laser, por exemplo, para melhorar a qualidade da pele, os bioestimuladores, né, o que se fala muito hoje no estímulo de colágeno, as substâncias para estimular colágeno, para manter a pele mais jovem, digamos assim, né, manter a qualidade da pele. Pode-se usar também após a cirurgia, passar do tempo, começa a haver um retorno da flacidez, pode-se usar ultrassom microfocado também para ajudar nessa flacidez, para conseguir manter
por mais tempo o resultado da cirurgia. Os preenchimentos também são sempre bem-vindos, enfim. Continua. É longo. Uma boa hidratação da pele. Os cuidados são eternos, né? A gente nunca termina. Sim, mas a cirurgia, ela é assim, é uma coisa que o procedimento que eu gosto bastante. Ela é bem gratificante porque ela dá as pessoas ficam felizes, né? Com o resultado final. Com o resultado então é gostoso isso. Que bom. Doutora Leilane, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito bom entender um pouco melhor, adorei. E adorei também saber das cicatrizes, porque antigamente a gente percebia, né, vendo aqui na lateral da face, então isso é muito legal. E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, coisas que queiram perguntar, se aprofundar um pouco mais, escreve pra gente no @VRT_Channel ou no @Beleza Mais Saúde, que eu vou adorar responder pra vocês, tá? Deixa lá o que vocês estão a fim de saber, dicas pra próxima entrevista, quem vocês querem aqui, tá bom? Que a gente lê e traz aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo programa.